Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, certo? Estamos no capítulo Amplificadores com FET, ok? E aí vamos dar continuidade ao subitem Modelos de JFET para pequenos sinais. Na última aula, nós estudamos, certo, a determinação do fator de transcondutância, que é GM, a sua determinação gráfica, certo? Através da curva característica de polarização do JFET, a partir do ponto de quiescência Q, ok? Então, determinado pela variação, certo? De VGS e de ID, ok? Então, nós estudamos como é que a gente faz essa determinação de GM graficamente e também vimos a determinação matemática desse fator de transcondutância, correto? Através de expressões diretas matemáticas, correto? E aí nós vimos que tanto os resultados gráficos como os resultados matemáticos, eles são necessários o suficientes para provar, né, a determinação, certo? Desse fator de transcondutância. Continuando esse subitem do capítulo Amplificadores Operacionais com FET do livro, que é o subitem Modelos para Pequenos Sinais. Vamos terminar esse subitem hoje ainda, agora, já, né? A gente vai estudar hoje, agora, impedância, certo? De entrada do JFET, que é a impedância I, impedância de saída, e vamos ver a representação de um modelo, né? De um modelo de circuito para esse modelo JFET para pequenos sinais. Então, começando com a impedância de entrada do JFET, certo? Que vai ser determinada por ZI. Então, essa impedância de entrada do JFETs que são disponíveis comercialmente, certo? Ela é muito alta, pessoal, certo? Então, como ela é alta, certo? Como ela realmente ela chega a extremos de mega ohms, okay? Ela chega a casa de mega ohms, então ela é considerada como um circuito aberto, ok? Então ela tende ao infinito, então ela é considerada como um circuito aberto, ok? Então a gente vai ver lá na representação de um circuito, para pequenos sinais, no tocante ao JFET, que é o nosso estudo, que na verdade a entrada e a saída ela é representada como um circuito aberto. Na verdade, na prática, ele é um circuito aberto, ok? A impedância de saída, certo, do JFET, ok? Representada aqui por Z, ela é dada, certo? Ela é dada por RD, então, na verdade, quem representa, certo, a impedância de saída no circuito é o RD, ok? E ele é dado, certo, pela transcondutância de saída, certo? E por esse delta YOS, que também é a saída, ok? Que na verdade, graficamente, né, a gente sabe que esse delta IOS, né, vem aqui representar algum ponto aqui de ID, né? Algum ponto de ID. E a transcondutância de saída, né, basicamente, ela vai estar também em algum ponto aqui da curva característica, ok? Em resumo, essa a transcondutância, certo? A impedância de saída, não? Então, ela é dada por ID, que é o inverso da transcondutância de saída, ok? Que ela pode ser também representada por YOS, ok? Sempre a saída representada no terminal source, ok? E finalmente onde esse RD, certo? Que é essa resistência, ok? De dreno,
ela pode ser representada pela variação de ΔS e variação, ok, de ΔI. Essa variação de ΔS e ΔI, a partir de um ponto Q na curva característica, okay, eu posso traçar uma tangente, certo, nesse ponto. Ou seja, veja aqui, ó, então eu tracei aqui uma tangente, certo? E a partir dessa tangente eu tenho a variação, certo? Vamos puxar aqui a variação de tensão. Então essa variação, essa variação, deixa eu ajeitar aqui antes esse. Vamos lá. Então essa variação de tensão, ela é dada por esse intervalo que foi determinado pela curva tangente que nós traçamos, ok? Muito parecido com a determinação do fator de transcondutância de maneira gráfica que nós vimos na nossa última aula, correto? E da mesma forma a variação de ID. Então aqui na verdade por esse intervalo aqui eu tenho uma variação de ID, então ele vai desse ponto, né, para esse ponto, que é essa variaçãozinha aqui, certo? Então, RD é determinado por essas variações, variação de tensão dreno source e com dividido, né, pela razão de variação de ID. Ok, jovens? Onde nós temos, de uma maneira mais prática, vamos aqui determinar a impedância de saída, certo? Impedância de saída para o JFET da figura ao lado, né? Ou seja, nós temos aqui a figura, certo? Aqui o gráfico, certo? Com o VGS nos pontos de VGS igual a 0 e VGS menos 2, ok? Então VGS 0 e VGS menos 2, certo? Para um VDS, né? Aqui, ó, VDS, lembrando que aqui a gente está analisando a curva IDS por VDS, ok? Para um VDS cravado em 8 volts, ok? 8 volts. Então, então, o que nós temos aqui, jovens? Vejam só, nós temos a curva característica IDS por VDS, ok? Perdão, jovens. E aí nós temos aqui as várias curvas de transcondutância para VGS igual a 0, VGS menos 1, VGS menos 2, VGS menos 3 e VGS menos 4, ok? Perceberam aqui? O que a gente está querendo? A gente está querendo calcular os pontos, certo? Os pontos de impedância para VGS igual a 0, ok? E para VGS, certo? E para VGS, deixa eu só arrumar aqui o VGS. E para VGS, menos 2, ok? No ponto onde VDS, certo, tem o valor de 8 volts. Bom, VDS tem 8 volts exatamente aqui. Tá aqui, tracei aqui a curvinha, o pontinho vermelho, você está vendo aqui a retinha vermelha, certo? Então, nesse ponto aqui de VDS, 8 volts, então eu tenho aqui esse ponto, considerando esse ponto de quiescência, então nesse ponto aqui eu tenho um ponto de quiescência, certo? Ora, ele já está me dizendo aqui que o meu delta VDS, a minha variação de VDS para esse ponto, é 5, e o meu delta I, a minha variação de ID,
é 0,2 mili. Mas por quê? Veja só, ele traça, por exemplo, vamos calcular aqui para VDS igual a zero. Então, eu traço uma reta tangente, certo? A partir desse ponto de quiescência, eu determino essa reta tangente, certo? A gente usa exatamente a mesma metodologia que nós utilizamos para nós determinarmos o fator de transdutância graficamente, que nós vimos na aula anterior, ok? Então, a gente traça uma reta tangente, certo? E aí aqui, ó, a gente determina, vamos aqui, ó, vamos aqui copiar aqui, ó, veja só, na nossa determinação aqui, aí a gente, que a gente traçou, então a gente veio aqui desse ponto, certo? Vamos mudar a corzinha aqui dessa reta, vamos colocar aqui, eu não quero comentário, eu quero... formatar aqui. Oxi. Ok, jovens. Depois de uma pequena peiazinha, mas vamos lá. Faz parte do game, certo, galera? Não vou editar o vídeo, vai ficar assim mesmo. Ok. Então, olha só, a reta traçada, pessoal, a reta tangente traçada aqui, certo? A reta tangente traçada aqui, ok? Então, ela vai aqui de aproximadamente 10,5 e 5,5. Então, 10,5 menos 5,5 foi 5 volts, certo? Da mesma forma, a partir dessa reta tangente traçada, ok? Eu tenho aqui um intervalo, né? Se eu traçar uma reta paralela aqui embaixo da reta tangente, né? Seguindo ela paralela a partir do meu IDS, certo? Fazer aqui, olha, fazer uma projeção, fazendo uma projeção aqui, então ela vai começar aqui, a minha reta tangente começa aqui, certo? E aí ela vai, bem aqui nesse intervalo, então que é esse intervalinho aqui, ó, vocês estão vendo? Então esse intervalo aqui, se a gente for traçar uma reta, deixar preto, deixar aqui uma cor para contrastar, esse roxinho aqui, ó. Se a gente for tá vendo aqui? Então, ele está dizendo aí que essa diferença, certo? Que essa diferença aqui, pessoal, está exatamente aqui, deixa eu aqui botar vermelhinho aqui, tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo aqui que essa diferença é 0,2. Então, ele deve estar indo aqui, olha, de 7,8 a 7. De 7,8 a 7,6. Então, 7,8 menos 7,6, 0,2. Ok? Então, ou seja, é uma representação, é uma projeção, certo? É uma projeção a partir da reta tangente que eu tracei no ponto de quiescência, certo? O ponto de quiescência ele deu aqui, que é em VDS 8, certo? VDS 8, certo? E aí eu faço a diferença, ok? Eu faço a diferença entre o intervalo da tensão e o intervalo da corrente, ok? Então, para
VGS 0 volts, certo? É traçada a reta tangente e eu determinei que o meu intervalo, ou seja, o delta VDS é 5 e o delta ID é 0,2, me dando, certo? Uma impedância de saída, ou seja, um RD, certo? Um RD de 25 kV. Lembrando que, conforme nós vimos no slide anterior, certo? A minha impedância de saída, certo? Equivale ao RD. Então, a impedância de saída, Z0, é o próprio RD, ok? E, pessoal, a letra B aqui do exemplo, né? Ou seja, a segunda solicitação é para um VGS de menos 2, que é esse ponto aqui da curva, ok? Menos 2, certo? Utiliza exatamente o mesmo raciocínio, ok? Utilizando o mesmo raciocínio em VGS menos 2, utilizando o mesmo raciocínio que foi utilizado para VGS 0, certo? Nós temos que o delta VDS aqui é 8, certo? E o delta I, ele colocou menos 1. Então, o que ele fez? É exatamente o mesmo raciocínio. Ele traçou uma reta tangente no intervalo que é determinado, certo? Por ele. E aí, esse delta, o delta VDS é dado por esse intervalo, que vai aqui ó, de 4 a 12, exatamente, aproximadamente aqui, ó, de 4 a 12, que dá 8, e fazendo a projeção, certo, do ID, certo? Do eixo ID, fazendo essa projeção a partir do início da minha reta tangente, eu tenho aqui esse intervalo, que é de menos 1, né? Que vai aproximadamente o quê? Dá aproximadamente entre 3 a 2,9, por exemplo. Então, 3 menos 2,9 dá 0,1. Foi exatamente essa projeção gráfica que ele fez. E aí, fazendo aqui o meu RD para menos 2 volts, eu tenho, né, que 8 por 0,1 dá 80K. Então, ou seja, a minha impedância de saída em VGS 0 é 25 volts e a impedância de saída em VGS 25 volts não, perdão, 25 kΩ, ok, pessoal? E a minha impedância de saída para VGS em menos 2 volts é 80 kΩ, ok, pessoal? Tranquilo? Já está quase na hora do nosso chat, né? Vamos lá. Circuito equivalente, CA do FET. Ou seja, aqui já considerando caso real, corrente alternada. Correto? Então, o circuito equivalente, certo, do FET para pequenos sinais, ok? Ele é representado dessa maneira, ok? Onde o controle de ID, certo, por VGS, lembrando que o FET, né, o controle da corrente de dreno é dado por tensão, certo? Que é a tensão VGS, certo? Então, esse controle, certo, é incluído como uma fonte de corrente. Então, esse controle é incluído aqui como uma fonte de corrente GM VGS, transdutância, certo? VGS, ok? Perfeito? Então, transdutância, ok? E a própria tensão VGS, certo? Que é conectada do dreno para a fonte, ok? Então, conectada do dreno para a fonte. E o sentido dessa corrente, você vê que é exatamente essa aqui, ó, do dreno, ok? Para a fonte. Perfeito, jovens? A impedância de entrada é representada pelo circuito aberto no terminal. Então, aqui, ó, impedância de entrada é representada pelo circuito aberto. Lembrando que impedância de entrada, certo? Aqui, como ela tem um valor muito alto, na casa de mega ohms, ok? Então ela geralmente tende ao infinito.
então ela é sempre um circuito aberto, certo? E isso é mostrado aqui na própria representação, certo? Do circuito equivalente. Então, é como um circuito aberto. Ok, jovens? A impedância de saída é representada, certo? A impedância de saída é representada pelo RD, certo? Pelo resistor RD, ok? Conectado ao dreno, certo? No sentido de dreno-fonte. Dreno-fonte, porque aqui, ó, se a minha tensão aqui se a minha fonte de corrente GM, VGS é sentido dreno-fonte, então o meu RD, né, que vai representar a minha impedância de saída, também é no sentido dreno-fonte, ok? Dreno-fonte. Lembrando que a impedância de saída, ela é exatamente esse RD, ok? É exatamente o RD, certo? E aí, aqui, lembrando que nós temos aqui, olha, VGS, certo? Na entrada, controlando a entrada, certo? Que é exatamente a tensão gate source, ok? E aqui vale chamar a atenção para esse circuito que nós temos o source, o mesmo source, ou seja, o mesmo source, ponto, ele é da entrada, ele é conectado à saída, tá ok? Você vê que os sources eles são comuns, tanto da entrada quanto da saída, perfeito? Isso também é importante na nossa representação do circuito equivalente FET. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, olha só aqui. Nós tendo um fator de transcondutância de fase, que é o GFS, ok? De 3,8, ok? E um GOS, um fator de transcondutância de saída 20, certo? Micro. Esboce o modelo equivalente, certo? De circuito alternado, de corrente alternada para o FET, CA para o FET. Ok, pessoal. Bom, a minha representação é essa aqui, olha. VGS, né? A representação gráfica do circuito equivalente. GM, VGS, RD, certo? Bom, para essa representação, o que eu tenho de dado? Eu tenho de dado aqui o GFS. GFS, ele é igual ao GM, certo? GFS ele é igual ao GM, então nós já temos aqui o GM, certo? Que é 2 mili, ok? 2 mili, certo? Eu substituo direto aqui, certo? Então, olha aqui, então é 3,8 vezes 10 a menos 3 mili, lembrando que ele é mili, certo? VGS, certo? VGS, e aí eu tenho meu RD, certo? O RD eu posso calcular, tá aqui a fórmula do RD, certo? Opa, aqui a fórmula do RD. Tá vendo aqui? RD é o inverso do GOS, né? Da transcondutância de saída. Mas e o meu GOS, certo? É 20 micro, certo? Se ele é 20 micro, então substituição direto na fórmula, ok? Substituição direto na fórmula, galera. Aqui, ó, tá certo? Então, o inverso de 20 micro é 50K. Então, 50K. Então, com esses dados, certo? Com esses dados, a representação do circuito equivalente, certo? Para esses dados estabelecidos é essa aqui. É exatamente essa aqui. Ok? Ok, galera? Perfeito. Então, a partir desse circuito equivalente, aqui o que é que a gente consegue obter no futuro aqui, no futuro próximo, certo? Tendo esses dados, certo? Tendo esses dados, a gente consegue obter o próprio VGS, certo? O meu ID, ok? O meu ID, se por um acaso for me dado o valor de VGS para esse circuito CA, eu posso, por exemplo, obter o RD, certo? Ou seja, a partir daqui fazer toda a análise gráfica, correto, pessoal? Então, galera, como a gente está fazendo aqui o nosso primeiro
nessa primeira aula, videoaula, eu vou ver como é que fica o tamanho desse arquivo, ok? Apesar de já ter feito outras videoaulas, mas eu estou utilizando agora uma nova ferramenta, certo? Então, a gente finalizou aqui esse subitem, que é o subitem modelo de JFET para pequenos sinais, certo? Vamos agora dar continuidade certo? Com as configurações, né, de polarização de todos os tipos de JFET de amplificadores FET, certo? Que no intuito de nós já finalizarmos, ok, o nosso capítulo de amplificadores com FET, certo? A ideia é, pessoal, em termos de, ok, em termos de primeira avaliação que deve ser feita logo após o retorno presencial, certo? Então, nós já estudamos exatamente esses dois capítulos, que é a polarização FET, e vamos finalizar, certo? Ainda dessa forma semi-presencial, ou seja, online, né? Semi-presencial não, na verdade, é semi-presencial, porque, na verdade, nós estamos separados, porém nós estamos juntos, correto? Então, a nossa prova será exatamente esses dois capítulos, certo? Ao final da próxima aula, a gente dispara uma lista de exercício, ok? Nós temos apenas uma lista de exercício, certo? Já vou divulgar também para vocês aí até logo após o final de semana a parcial da lista de exercício. Aquilo que eu falei, lista de exercício, quem entregou tem a nota, certo? Então, muito provavelmente, a gente vai ficar com 2 listas de exercício, porém, eu vou elaborar aqui um laboratóriozinho com uma ferramenta, certo? OpenSpice ou Multisim, eu vou ver aqui o que é melhor para nós, certo? Não se preocupa, que eu vou dar o caminho, vou dar um link para vocês baixarem e instalarem a ferramenta, e aí a gente faz um trabalhozinho. Então, já definindo aqui, redesenhando a nossa primeira avaliação, ela vai ser a prova que vai ser na volta, a gente não pode fazer antes, obviamente, vai ser esses 2 capítulos, correto? E aí vai ser as 2 listas de exercício, a que vocês já fizeram e a próxima lista, o laboratório, que a gente vai estar em fase de elaboração, ok? Que vai ser o laboratório vai ser uma simulação, e mais a prova quando nós retornarmos, que eu espero que seja breve, que eu espero que seja aí o próximo prazo, não sei se já passaram para vocês, mas o próximo prazo aí já na semana de 23, né? Tem 23 ou 24, mas 23 é quinta-feira, acredito que a gente volte no dia 27. Eu espero que nós consigamos retornar até o final do mês. No mais, pessoal, vamos sistematizar os nossos encontros por aqui, correto? Sistematizar nossos encontros por aqui. Ok? E a gente vai fazer as nossas aulas, essa aula semipresencial. No mais, como eu estava falando, perdi o raciocínio, perdão. Nós vamos sistematizar nossos encontros por aqui até o nosso reencontro, certo? E, pessoal, vamos lá. Então, a gente está passando por um momento difícil, toda a sociedade brasileira e a sociedade global, de um modo geral, né? Nós estamos acompanhando aí as notícias. E aqui abre um parêntese, cuidado com as notícias, certo? Então, infelizmente, os grandes meios de comunicação no Brasil, o interesse deles não é informar a população, na verdade, é criar um pânico, né, em prol de deteriorar a imagem de um governo que tá dando certo, certo? Porém, como está dando certo, na verdade, tira os privilégios de algumas pessoas que faziam algumas coisas com dinheiro público ilícitos ou ilegais, como isso está sendo cortado, então, eles, obviamente, não estão satisfeitos. Mas, independente disso, pessoal, se cuidem, certo? Cuidem dos seus, na medida do possível, cuidem dos próximos, ok? Então, até o nosso próximo encontro, certo? Vou postar essa aula,
E daqui a pouco tem o nosso chat, certo? E vamos em frente, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.